neste momento, peço aos componentes da mesa que retornem aos seus lugares na plateia para darmos início à palestra magna ministrada por Janete Vaz. Janete é cofundadora e vice-presidente do Grupo Sabin, um dos maiores players de medicina diagnóstica do país, presente em 10 estados e também no Distrito Federal. Formada em Bioquímica pela Universidade Federal de Goiás, com MBA em Gestão de Negócios pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral, Janete Vaz foi eleita por 2 anos consecutivos uma das melhores gestoras de empresas do Brasil pela revista Valor Liderança. Também recebeu o título de Profissional Referência da Saúde em Governança Corporativa, concedido pelo Life Healthcare em 2015. Recentemente foi eleita pela revista Forbes, uma das mulheres destaque do setor de saúde. Por gentileza, Janete, a palavra e o palco são seus. Oi. Boa tarde a todas. Acho que vai dar agora, né? É uma alegria enorme estar aqui hoje com vocês. Agradeço a Rona, que não está presente, me estendeu o convite. Agradeço o presidente, porque é muita confiança, né? Fazer a abertura de um evento. Eu tenho um carinho especial pela administração, sempre tive presente. A primeira palestra que eu fiz, foi administrando com visão social para o Tribunal TJDF. E a segunda foi para o Conselho de Administração, lá atrás, 2002, 2003, era o Congresso Nacional que estava aqui. E eu falo que foi a administração que me despertou, né, que me trouxe à tona tudo o que eu sou hoje, porque eu fiz o curso de farmácia e bioquímica, a gente, infelizmente, não tem administração, e tudo o que aconteceu comigo foi o conhecimento que eu trouxe de lá. Mas um dia, lendo com a Raquel de Anápolis para cá, eu tinha costume de ler com eles as matérias do dia que eles tinham, cresceu de jeito. Ele, mãe, eu tenho prova, ela fazia administração. Aquele livrão grosso, TGA, né? Tenho prova, lê para mim. Eu lia e falava assim, está escrito isto, eu faço tudo isso, está escrito isto. Era agosto, 7 de setembro, eu peguei uma semana para ir para o Araguaia, onde a minha irmã tinha uma casa, levei o tal livro dela e devorei em uma semana. Aquele ano, foi 2000, eu fui para a fundação, eu busquei um curso de administração, levei uma gestora comigo e foi aí os meus primeiros passos para entender o que eu fazia, qual era a teoria daquilo que tinha dado sorte, por intuição, percepção e, logicamente, pelo conhecimento do meu trabalho. Mas, a partir daí, eu passei a ter respeito, e, a partir daí, todas as vezes que me pedem para falar para a administração, eu falo, porque a gente fica feliz de ver o que é possível fazer e qual a diferença quando você tem noções da academia, né, e não apenas do negócio. Bom, enquanto vocês estavam aqui fazendo inscrição, chegando, eu preciso começar falando que esta mulher, hoje, tornou a principal artilheira do mundo, porque ela ultrapassou o Pelé em número de gols. Então, palmas para essa mulher, porque... Aí eu estava chegando, por isso que eu atrasei ali, porque eu falei, não, eu preciso começar falando que hoje nós temos um destaque que vai sair no mundo inteiro, porque ela vai fazer a diferença. Pena que as mulheres estão lá jogando com a camisa com 5 estrelas. Eu só quero ver se elas forem campeãs, se vão colocar a 6ª estrela aqui para elas, né? Duvido muito disso. E a gente tem muito para falar aqui, eu vi que a gente tem que correr um pouquinho. Mas eu quero lembrar um pouquinho da história, só rapidamente, para contar um pouquinho, muito, né, só trazer à tona que o que a gente passou,
ele passou e a gente já tem o que comemorar. Nós precisamos comemorar, sim, porque teve muitas coisas que aconteceram, né, na nossa vida que a gente precisa de avançar muito mais agora, mas a gente lembra de algumas coisas, né? A mulher, ela era considerada incapaz, né? Tem a Carta da Mulher ali em 1916, que ela era considerada incapaz, ela não podia comprar, ela não podia vender, ela não podia trabalhar, ela não podia... Vocês viram o Fantástico domingo passado, as mulheres não podiam jogar, então era muito, muito difícil para a mulher. Ela nasceu para ser dona de casa, para ser mãe, e simplesmente isso. Depois, em 1932, eu gosto de lembrar também que foi Getúlio Vargas que botou ali a mulher com o direito de votar, exercendo oficialmente em 1935. Então, estas histórias são histórias realmente que veio depois do Estatuto da Mulher Casada, todas são iguais perante a lei, que a OIT colocou. Então, assim, todas são iguais perante a lei, mas, de fato, não é o que acontece e não foi o que nós obtivemos aqui. E a gente sabe que não é esse o caminho, né? Se a gente andou tão lentamente, né, a passos de tartaruga, chegou o momento da gente ter passos de coelho, bem rápidos. Por isso que a pauta está na mesa. Eu tenho falado que este é o assunto que está na mesa dos CEOs das grandes organizações, dos donos das empresas, porque eles sabem que esse é o momento que o mundo inteiro trouxe à tona. E isso vai trazer resultados, certamente. Nós vamos mostrar para vocês o que já temos aqui, mas eu gosto de começar que houve realmente uma mudança. Você falou muito bem, cadê o presidente? Falou... Foi você, aliás, que falou que a mulher ela tem um movimento, né? Ela já tem um movimento. Não é nós, não, foi o presidente. Nós não estamos falando só da mulher que teve sorte, que teve oportunidade. Nós precisamos de olhar para aquela mulher que começou agora a se preocupar não apenas com o filho, com o marido. Ela passou o tempo todo falando sim para todo mundo e não para ela. Agora ela começou a investir nela também, a investir no estudo, a investir na qualidade de vida. E é isso que a gente fala, ela cuida de todos, ela faz tudo, ela cuida do futuro de uma maneira que ela tem um olhar diferente agora, né? E não pode deixar para depois, né? A mulher não pode deixar para depois. A Rede Globo soltou lá os artistas que morreram em 2018. A média dos homens era 84 anos. A média das mulheres era 94 anos. Então, o que essa mulher vai fazer? Ela precisa de cuidar de si mesma. É insubstituível cuidar do amanhã. É insubstituível a mulher começar a pensar nela mesma e começar a pensar que ela dá conta, sim, que ela é capaz, sim, que ela tem condições para isso e que ela vai vencer. Né? E por isso que eu falo que é importante que ela tenha sempre fé, esperança e nunca parar de sonhar. É possível alcançar seus sonhos. Você é capaz de alcançá-los e, acima de tudo, você merece alcançá-los. Né? A gente tem um pouquinho de estudo aqui, só para vocês verem alguns indicadores muito recentes. Tem um mês que saiu isso aqui, e a gente tem umas histórias aqui bem... Por exemplo, mais de 50% das empresas, de pequenas e médias empresas, são de mulheres. Mas, no geral, é 50% que é a média de empresas entre homens e mulheres. Né? Mas somente 34% são liderados por mulheres. E a gente tem também que mulheres empreendedoras são 16% mais escolarizadas do que os homens. Elas permanecem mais tempo na escola do que os homens. Mas a gente vê também que fatura menos 22%. Então, ela estuda mais, ela passa mais tempo na escola, mas na hora do faturamento, o faturamento dela é menor. E que é menor por quê, gente? É menor porque ela tem mais negócios pequenos, mais pequenos negócios que não vão ter a rentabilidade do que tem os negócios dos homens. As mulheres, elas têm principalmente de alimentos, bebidas, moda, cosmético, né? Nenhum problema nisso, mas os setores que geram dinheiro, como biotecnologia, como de engenharia, né, de fintechs, isso aí não está na mão delas. E falta também representatividade. Não fazia pauta do assunto das mulheres, por exemplo, investimento. Você não vê uma roda de amigas ali, né, igual quem falou, que a Iona falou, né? Você não vê uma roda de amigas falando de aplicação, de bolsa, né? Elas não falam disso.
E é isso, talvez, que tenha sido a diferença. Mas quando você olha hoje as necessidades, você já vê as mulheres entrando nas escolas de engenharia, olhando na economia e tudo mais. Então, isso é um dos diferenciais que nós precisamos de cada vez mais buscar, fazer com que as mulheres... Nós estamos trabalhando as meninas, né? Tem o programa Meninas do Brasil, nós temos um dos programas também que as meninas da tecnologia... Por quê? Porque nós queremos incentivar as meninas a trabalharem este lado, esta visão, para que ela possa competir com igualdade. Mulheres dedicam 18% horas menos no trabalho do que os homens. Por quê? O que ela está fazendo? Cuidando do marido, cuidando da casa, cuidando dos filhos, né? Então, essa é o que a gente tem observado, né? Mas o que acontece, né, com tudo isso? São as habilidades técnicas versus as comportamentais, né, que é um cenário intuitivo. E é também importante, né, aquele lado da mulher de cuidar, de zelar, de ser educadora, ele tem também esse lado positivo dentro dos negócios. Cada vez mais os conselhos estão buscando mulheres. Por quê? Para trazer esse lado feminino, para trazer essa visão intuitiva, para trazer essa visão, a mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo, para trazer essa visão que o homem muitas vezes não tem, é mais concentrado. Então, isso é um importante cenário. Isso aqui foi o que mais me chocou, né? Porque eu realmente não sabia disso aqui. As mulheres são mais adimplentes que os homens, mas pagam taxas mais altas do que os homens. Vocês sabiam disso aqui? Eu achei um absurdo do absurdo isso. Porque as mulheres pagarem mais taxa, parecendo o carro, quando dirige por um jovem, é mais caro o valor do seguro. Agora, as mulheres pagam mais caro, por quê? Porque ela tem, simplesmente por ser mulher e por ter aqui alguns indicadores que falam que ela fecha a empresa com mais facilidade, ela paga melhor, ela não fica devendo porque ela é mais conservadora, mas ela é menos audaciosa nos negócios. Os homens apresentam maior proporção de endividados, né? Isso aí a gente também já sabe disso. A proporção de empresas inadimplentes é mais alta no grupo com homens do que no grupo de mulheres, de 4,3 a 3,7. E o valor médio de créditos tomado pelos homens é 20% superior ao das mulheres. Fica difícil competir com eles desse jeito, né? É 7 vezes mais importante ter diploma universitário para as mulheres. Esse aqui é o indicador do Google, né? 86% das mulheres com mais de 25 anos consideram os estudos a coisa mais importante da vida de um filho. E quem cuida, né, Iona? Quem cuida da casa, quem cuida do estudo dos filhos. 83% foi o aumento da renda das mulheres no Brasil entre 2003 e 2010. E 45% dos homens. Então, são os indicadores que eu acho que mudam muito, né, e que traz essa visão do porquê que está acontecendo tudo isso aí, e por que nós não conseguimos essa equidade toda, né? 16% dos cargos de CEO e diretor de executivo são ocupados por mulheres no Brasil. Olha ali, ó, leva 217 anos nós vamos levar para conseguir ter a equiparação ali entre os homens. Hoje, segundo a revista Forbes, só 26% das empresas são dirigidas por mulheres. 26 horas dedicadas por semana a atividades domésticas no Brasil, enquanto os homens, 11%. 48% dos microempresários brasileiros abrem negócio, as mulheres, abrem negócio por necessidade, porque precisa, para colocar comida na boca dos meninos, né? E a gente sabe que isso é um diferencial. Nós sabemos que a mulher ela vai sair do estado de sofrer violência e continuidade daquela violência ali por não ter como colocar comida na boca dos meninos. E ela continua ali sofrendo, né? A mulher antes e depois da era digital. Entrou um novo momento, né? O mundo mudou todo. Nós temos uma nova mudança agora e não tem como você ainda mensurar todas as mudanças que nós teremos, porque nós estamos em plena mudança. Esta é a geração das mudanças totais. Poucos meios de comunicação.
um mundo muito conectado. As conversas unilaterais e limitadas antes. Hoje, qualquer um cria sua narrativa. A mulher acaba sendo estereotipada, mulheres contam suas histórias. As mulheres com pouca voz, meios de empoderamento em ação. Eu falo que aqui mudou muita coisa, né, gente? Nem fofoca não é fofoca mais, agora é gestão participativa, né? Então, a gente tem conquistado, agora para você ver aqui, ó, muitas mudanças aconteceram, né? Então, a gente tem observado realmente que o mundo está trazendo para a gente essa oportunidade. Então, enquanto as mulheres tinham dificuldade de sair de casa, cuidar dos filhos, eram muitos filhos, reduzir o número de filhos, tudo isso aí também são fatos relevantes que trouxeram e que facilitam hoje a mulher a entrar no mercado de trabalho. Ela quer, eu acho que o principal foi essa, a principal revolução que trouxe, é trazer a liberdade para a mulher para escolher e fazer o que ela quer, o grande diferencial. Em 2014, no Japão, ele já foi introduzida a Sociedade 5.0. Por quê? O Japão foi o primeiro que introduziu a era digital, foi o que mais avançou na era digital. Hoje nós temos a China e a Índia, mas começou ali Israel, que é o centro de inovação. O cônsul de Israel falou que não existe um celular na mão de um ser humano no mundo que não tenha passado por uma inovação que começou em Israel. E a gente, graças a Deus, o SEIB, hoje nós estamos junto com o Fleury em São Paulo, porque se der certo para ele, dá certo para a gente, se não der certo para ele, não dá certo para a gente. Nós estamos investindo em uma aceleradora ali em Israel, uma aceleradora também aqui no Casulo, e uma startup em Recife. Tudo isso aí, gente, é olhando o futuro, olhando o que vem pela frente. Então, esse é um momento onde a gente precisa estar antenado, precisa estar ligado, precisa buscar todas essas inovações. E a Sociedade 5.0 é quando ele começou a voltar de novo, trazendo o ser humano para o centro das discussões, trazendo a sensibilidade, a delicadeza da mulher, que não pode mudar. Eu acho que o importante é isso, é você entender que, apesar de tudo que tem por aí, apesar da masculinização que existiu da mulher, apesar da mulher vestir de preto, muitas vezes, para conseguir liderar os homens, né? Eu fui para um painel 2 semanas atrás, e a Luciane, presidente da Tiffany Co., ela fala que o primeiro lugar que ela trabalhou foi na Ambev, e ela subia nos caminhões e saía por aí, mas ela tinha que vestir igual os homens, porque senão ela não era ouvida. Então, esse estado também passou, graças a Deus, porque os valores femininos, o jeito da mulher, a qualidade da mulher, a capacidade da mulher de estar olhando tudo ao mesmo tempo, a sensibilidade da mulher de fazer acontecer. A mulher tem muito mais sensibilidade, ela entra dentro da organização e ela tem a mesma percepção do que ela faz ali dentro de casa, né? Que é o planejar, o acompanhar e o recolher, né? Eu falo que é o PAC, é o planejar, o acompanhar e o colher, né? E o fazer o resultado acontecer. Ela faz tudo isso com muita sensibilidade, com muito jeito, com muita ação. E agora não tem como não contar um pouquinho, porque o que me dá legitimidade para estar nesse palco aqui com esse microfone é o SEIB, né? O que fez a diferença para a gente, como mulher, foi conseguir superar todos os desafios que nós tivemos, implantar uma empresa que tem 77% de mulheres, 74% de liderança feminina. Nós ganhamos 2 anos como melhor empresa para a mulher trabalhar. Estamos há 14 anos entre as melhores empresas, entre as 10 melhores empresas para trabalhar, e a gente tem muitos resultados que nos dão orgulho, nos fazem acontecer, e a gente sabe que o jeito nosso nunca mudou. Cada vez que nós vamos para uma premiação antigamente todo mundo ia de preto, né? Chegou o SEIB ganhando ali. Aí nós usamos colorido a vida inteira, do jeito nosso. Nós gostamos de cor, gostamos de vestido, gostamos de usar e de ser sensível, e de chorar se for preciso, e de sorrir, e de fazer tudo isso aí. Aqui eu encontrei uma mulher, né? Eu falo que eu cheguei em Brasília, eu tinha um sonho, eu queria abrir um laboratório. Eu já cheguei, fiz uma reserva na Asa Norte, depois eu vi que eu só tinha um diploma na mão, mas eu não tinha conhecimento para tanto, e aí eu ficava buscando um sócio, porque o primeiro patrão, quando eu fui consultar, ele falou para mim assim: Janete, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais.
Nós éramos 2 mulheres e 2 homens, eram 2 médicos e 2 bioquímicas. Eu chamava a Sandra, ela falava não, chamava o doutor Segura, ele falava não, o doutor Balbino falava não, e aí foi muito tempo, e eu fiquei procurando esse sócio aí. Até um dia que a Sandra, um dia, sábado de tarde, ela falou, como é que é aquele negócio de abrir laboratório? Está de pé? Eu falei, tá. Nós saímos, rodamos Brasília inteiro, 6 da tarde, nós decidimos que seria ali no edifício de clínicas, né? No dia 2 de maio de 1984, nós abrimos o SEIB com 3 colaboradores. Né? Hoje são 5.400 colaboradores, estamos em todas as regiões do Brasil, nós fazemos 17 mil pacientes por dia, nós temos muito orgulho de contar tudo isso aí, porque eu falo que mulher é boa de negócio, viu, gente? Eu fui dar palestra no Banco do Brasil outro dia, e o diretor que estava lá falando assim, olha, a gente conseguiu fazer uma diretora, para vocês verem, recuperação de crédito é uma coisa muito difícil, se é difícil para homem, imagina para mulher. A hora que eu comecei, eu falei, ué, você está totalmente enganado. Se o banco soubesse como é fácil para a mulher cobrar, né, ele contratava muito mais mulher e colocava daí para fazer cobrança. Né? Eu fui fazer uma palestra agora no mês de fevereiro, na última semana de fevereiro, o Bradesco fez uma palestra para 1.200, eram 10 mil gerentes do Banco do Brasil, mas no dia da minha apresentação eram 1.200 gerentes de banco. Aí teve o painel, foi tudo direitinho. No final, a última pergunta, o vice-presidente falou assim, para a doutora Janete, eu vou fazer uma pergunta. Qual o conselho que ela dá para as mulheres daqui do banco? Porque nós até temos um equilíbrio entre homens e mulheres. Mas que conselho ela dá para as mulheres para elas terem ascensão dentro do banco, chegarem ao cargo de diretoria e de vice-presidência? Gente, ele não falou presidente, vocês acreditam? Ele falou assim, de diretoria e de vice-presidente. Aí eu falei para eles assim, eu falei, olha, eu acho que eu vou dar conselho para os homens, porque as mulheres já sabem o que devem fazer. Nossa, gente, Sapucaí foi abaixo. 1.200 homens, pouquíssimas mulheres. Aquele dia ali foi o dia inteiro recebendo mensagem. No final era quinta-feira, no final da sexta-feira, 6 horas da tarde, o gerente da conta nossa daqui me postou o último slide do vice-presidente fazendo o encerramento de uma semana do evento. Era uma frase que eu disse e estava lá, minha assinatura. Eles gostaram tanto que me convidaram para falar para 2.000 mulheres, um painel com a Ana Paula Padrão. Agora, esse tem 15 dias. 2.000 mulheres, pequenas, médias e grandes empresas, e depois um almoço, isso era do Bradesco Corporate, e depois um almoço com o Bradesco Private para 50 altas executivas. E a gente foi ali compartilhar o que nós fizemos, como que nós tratamos. Eu falo que os 15 primeiros anos foram muito difíceis mesmo, como eu disse, nós não tínhamos experiência em administração, mas nós sabíamos fazer negócio. A gente conhece o caixa e a gente sabe como administrar. A gente sabe administrar uma casa, a gente sabe administrar uma empresa. A gente sabe tomar as decisões assertivas porque fazemos as coisas certas. Né? E ali foi assim que fizemos mesmo. A gente sabe que pode comprar porque tem dinheiro, não pode. Nunca usamos nem um cheque especial, viu, gente? Era medo de dívida. Mas também éramos ousada. O meu primeiro congresso que eu fui de análise clínica em busca de inovação foi o meu último ano de faculdade. Nunca paramos. Agora, na semana que vem, eu vou fazer palestra. Já tem 20 anos que agora a gente é palestrante lá. Mas o primeiro congresso que eu fui foi antes de formar. E, a partir daí, todo ano, eu ia em todo congresso, e chegava lá e encontrava meus amigos de Goiânia, né, do Goiás, que formou e estava esparramado pelo Goiás afora. A hora que eu ia comprar aparelho, eles falavam assim, dá para comprar 5 cabeças de bezerra, de boi, de vaca, de não sei o quê. Eu falava, pois dá para comprar aparelho. Nós acreditamos no nosso negócio, nós investimos no nosso negócio, nós tivemos coragem de ir atrás, de correr, e a gente fez isso criando valores. Por isso que eu falo, os 15 primeiros anos foram muito difíceis, porque foi a base dos nossos valores. Foi ali que a gente aprendeu a falar sim ou a falar não. Foi ali que nós tomamos as decisões assertivas e tivemos coragem de mudar se fosse preciso, tivemos garra e determinação para não deixar nada sair do nosso controle, e a gente tem orgulho de depois
Em 2010 foi quando nós fizemos o planejamento da expansão, fomos para a Fundação Dom Cabral, ficamos ali 4 dias com 3 professores, desenhamos o planejamento estratégico do crescimento, fizemos a nossa visão estratégica de 2010, 2020, depois 25, agora já temos até 2030, continuamos com esses professores nos ajudando. 2013, fizemos o nosso conselho de administração. Difícil foi, porque os médicos daqui falavam que o Seibe era o filho da Janete, que nunca ia embora. Né? O doutor Márcio Soares vivia falando isso para tudo quanto era médico. E eu vivia a minha vida. Eu acordava às 6h30 da manhã, eu já levava filho para a escola. Eu tive 2 filhos que eu deixava com o guarda noturno. Eu tenho 2 filhos que ficavam com o guarda noturno para abrir o laboratório. Depois eu fui para a rede pública. Com 10 meses, eu assumi a liderança do 2º maior hospital de Brasília, que era o HRT. Fiquei 7 anos ali no HRT. Pedi demissão do HRT, porque o Seibe tinha crescido mais. A família, agora, montamos quando nós colocamos aqui o conselho, o Seibe tinha crescido mais do que a família. O Seibe tinha crescido mais do que a gente. Né? De 2010, quando nós fizemos aquele planejamento, nós começamos em um crescimento exponencial. 2013, abrimos o conselho. 2 de janeiro, a doutora Lídia assumiu, tinha 15 anos de empresa. 3 anos depois, eles dobraram a empresa. Então, eu falo que é importante que você diminua para que outros cresçam. É importante você desenvolver talentos, você confiar nas pessoas, você empoderar as pessoas. São muitas mulheres mesmo, 77% de mulheres, 74% de liderança feminina. Mas ali vem os nossos, de onde nós começamos. Né? Eu não posso deixar de falar dessas mulheres que representaram na minha vida. Minha avó, minha avó é de 1913, ela trabalhou até 80 anos de idade. Quando ela caiu, quebrou a perna e passou mais 9 anos. A minha mãe, ela nunca trabalhou fora, mas eram 6 filhos, ela só foi arrumar empregada quando eu passei no vestibular e saí, mas os filhos todos ali ajudando. Com meu pai, aprendi a fazer negócio, morei até 10 anos de idade na fazenda, e foi com ele que eu aprendi a fazer negócio. Papai falava que a sua palavra vale mais do que a sua assinatura. Se você quer ter uma boa colheita, escolha muito bem a semente, prepare muito bem a terra, olha o tempo da chuva, olha a visão dele. Ele era um autodidata, para você fazer uma boa safra. Né? Ele ensinou matemática e física para os 6 filhos, até todos passarem no vestibular. Meus gurus foram meus pais. Minha avó foi uma inspiração. E minha filha está ali com as minhas 2 netinhas, que eu falo que é o que a gente, é o nosso esteio, né, o nosso guarda-chuva, é porque por causa deles que fazemos tudo isso. Tem uma delas ali, diferença de 11 meses. Né? Ana Gabriela nasceu com um problema cardíaco e teve um momento que eu falei não para tudo e fui cuidar da família. Então, aprender a tomar as decisões, aprender a fazer as coisas no seu tempo, saber o que é importante para a sua vida e tocar tudo no tempo certo, da maneira certa, é o que você precisa fazer. Eu fui com ela ali para Pittsburgh com um diagnóstico de 50% de chance. E Deus foi tão maravilhoso que a gente trouxe, menina, não teve nada, nunca mais. Né? Então, a gente só tem que agradecer a Deus por tudo isso aí. A gente fala de Deus com muita naturalidade dentro da empresa. Eu falo que Deus é o presidente, eu falo que Deus tem um lugar de honra dentro da empresa, mas, acima de tudo, são os valores que nós acreditamos e praticamos ali, que é a união. Isso é um diferencial muito grande, a humildade, a honestidade, justiça, a liberdade, tirar a liberdade das pessoas é o que traz a depressão, o sofrimento, a gratidão, o respeito, o servir. Nossos líderes são treinados e desenvolvidos com estes valores que nós acreditamos. E o amor, que é a base de tudo. Ele fica ali para dar suporte para todos, né? E a gente sabe que ontem foi um dia que se falou muito na palavra amor, porque era dia dos namorados, mas amor não é uma palavra simples, né? Amor é uma palavra de atitude. É o que você faz, como você faz, é o que faz a diferença. As nossas políticas dentro da empresa, nós consideramos muito a questão da maternidade. Eu falo que a empresa que não permitir que a mulher se apodere do seu sonho, do seu pilar, que ela tenha a liberdade de escolher se ela quer ou não ser mãe, essa empresa ela não vai ter os resultados tão eficientes quanto outras que permitem que isso aconteça. Porque uma mulher, quando é mãe, essa mulher ela é empoderada,
mas ela passa a ter outros valores. Ela passa a ter mais responsabilidade, ela tem medo de morrer, ela quer crescer na empresa, ela tem medo de perder o emprego, ela quer ser exemplo, ela quer ser uma motivação para a família. Então, ela é melhor depois da maternidade. E a equidade salarial, eu nunca soube na minha vida que existia diferença de salário dentro das organizações, porque, para nós, a mesma função, o que faz a diferença é a competência da pessoa, e não o gênero dessa pessoa. Então, eu nunca soube disso. Na verdade, quando eu falei que a minha avó foi minha inspiração, porque ela trabalhou desde 13 anos de idade, quando ela casou, ficou viúva aos 18 anos, com 3 filhos, e essa mulher era muita inspiração para mim mesma. Então, eu nunca soube, as 2 filhas dela, elas que sustentavam a família, todas as netas trabalhavam, eu nunca soube que existia essa diferença e essa dificuldade para as mulheres. Né? Quando pergunta, sempre tem. Quando tem pergunta, eles falam assim, ontem mesmo, lá em Vitória. A senhora lá naquele começo deve ter tido muita dificuldade por ser mulher. Pois eu nunca percebi, gente. Por isso que eu pego a bandeira das mulheres. Porque se para a gente nós nunca tivemos esse problema, existe um mar de mulheres que têm essa dificuldade. Né? Então, é por isso que a gente pegou essa bandeira, porque nós temos legitimidade para falar que não precisa disso, que não é desse jeito que você constrói uma sociedade. Não é desta forma que as pessoas podem dar dignidade para as outras pessoas. Então, nunca tinha visto isso antes, nem diferença de salário eu imaginava que existia. Atenção dirigida em várias fases da vida, né? Criar rede de apoios. Né? Essa rede de apoios é que você faz dentro da organização, que pode dar toda a diferença para eles. Auxílio casamento, que a gente faz com um salário, licença maternidade estendida após os 6 meses, programa de gestação voltada com cuidados da mãe. O programa de gestação, ele começou, tem mais de 20 anos o programa de gestação. Né? A gente cuida da mãe. Nós não vimos nunca mais falar de aborto do seio, tem mais de 20 anos. Primeiro, porque a gente abraça a mulher desde o momento que ela descobre que está grávida. A gente fica sabendo primeiro do que o pai. A gente faz o exame e, a partir daí, a gente já começa a saber que nós podemos ajudar essa mulher. Né? E depois nós somos 2 mulheres, eu e a Sandra, nós somos mãe. Quando eu dei a luz do Rafael, dei a luz no agarrão. Meus 3 filhos nunca paguei. Eu falo assim, olha, época boa de política da minha época, né, gente? Daquele tempo onde tudo era fácil. Nunca paguei escola. Estudei na fazenda, depois fui para o colégio estadual e depois fui para a Universidade Federal de Goiás. Tive 3 filhos. Nunca paguei hospital. Né? Eu tive o meu último filho no agarrão. E a gente tinha os melhores hospitais de Brasília, quais eram? Os públicos. Então, infelizmente, muita coisa mudou. Mas ali no Agarrão foi o local onde eu tive meu filho. Então, a gente teve uma boa preparação. A gente sabe quais os problemas das mulheres. Né? Eu dei à luz, 7 dias depois que eu dei à luz, tinha um periódico, eu fui embora trabalhar, acabou, dei à luz, parto normal, não tinha nada. Então, assim, quando eu pedi quando eu vim para cá, que tem uma história também boa. Quando eu mudei, eu vim com 3 cartas de recomendação, não arrumei emprego nenhum, lugar nenhum. Aí, meu ex-marido conheceu o dono do Laboratório Planalto no elevador. Eu acho que eu tenho história com o elevador também, né? Porque depois eu conheci meu atual marido no elevador. Elevador é um lugar interessante. Aí ele conheceu no elevador, pediu um estágio para mim. Eu fui fazer estágio, mudei para Brasília em 1980, fiz 1 ano de estágio sem ganhar nem a passagem, não ganhava nada. E ali, quando eu arrumei um emprego, eu engravidei, eu não podia contar para ninguém, eu quase morri, eu arrumei 2 empregos, e um em abril e outro em maio, engravidei da Raquel. A Raquel nasceu no dia 6 de dezembro. No dia 2 de janeiro, eu voltei para os 2 empregos, porque eu não tinha coragem de ficar afastada, sendo que eu já entrei ali grávida. Então, as histórias que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Né? Incentivo ao chá de fralda para as mães. Tem mãe que fala que nem compra fralda, porque tem o chá de fralda e todo mundo dá fralda. Né? Tem mãe que manda o marido ir buscar. Os homens também ganham, viu? Todos os benefícios aqui a gente dá para os papais também. Auxílio enxoval do bebê. Auxílio babá. O auxílio babá, quando eu fui fazer o congresso ali em São Paulo da BRH,
a diretora de RH da L'Oréal estava contando que, para as altas executivas, eles pagavam a enfermeira quando ela voltava da gestação, que era para ela ter capacidade de trabalhar sem ficar preocupada com o bebê. Mas eu voltei doida para fazer isso também. Aí a gente montou lá, auxílio babá. Fiz uma pesquisa com as mães para saber com quem ela deixava os filhos e quanto ela pagava. 80% deixava com a mãe, com a irmã ou com a vizinha. E pagava meio salário mínimo. Falei, então nós vamos arrumar um uniforme e nós vamos pagar meio salário mínimo. Isso já tem uns 15 anos já que a gente faz isso. Mas elas adoram isso, porque é uma forma de você contribuir, literalmente, com essas mamães que estão ficando ali. É a oportunidade de trabalhar mais próximo de casa, quando ela dá à luz, antes dela voltar. Enquanto ela estiver amamentando, ela vai para a unidade do SEIB mais próximo da casa dela. O apoio da empresa para material escolar, antigamente a gente dava lápis, caderno e era aquele material básico. Aí um dia eu falei, Marli, quanto será que fica a lista de material escolar? Aí a gente pediu para passar por fax. Olha para vocês verem, a gente fala a igualdade dentro da diversidade. O primeiro fax que chegou foi de um médico que tinha doutorado. Adorei essa parte, porque a gente dá a mesma coisa para todo mundo. Aquele que ganha menos sabe que a empresa está dando a mesma coisa para o que ganha mais, né? Então, ele se sente também com a mesma participação. Isso é inclusão. E ali nós fizemos o quê? Fizemos uma parceria com os nossos fornecedores, com as gráficas que nos atendiam, a gente consegue de 25% a 30% de desconto. Aí o RH faz toda a programação. Então, todo ano nós pegamos todas as listas do mesmo jeito. Hoje já cresceu tanto que a gente pega uma livraria igual à escola e ali nós fazemos a mesma parceria da escola. É você conseguir arrumar algum tipo de benefício que possa facilitar a vida das pessoas, né? Salão de beleza dentro de casa, quem me maquiou e quem me arrumou foi a Amanda, que trabalha lá no SEIB, na sede do SEIB. Então, a gente facilita isso e todo mundo vai. É aberto para todo mundo, é um direito de todo mundo. Nutricionista dentro da empresa, que é acessível a todo colaborador. Nutricionista é uma especialidade que não é para todo mundo que usa, vocês sabem disso, né? Então, assim, é um diferencial muito grande também. Cenários em construção. Comitê de diversidade. O que eu gosto de falar aqui é que a gente, da mesma forma como a gente trata dentro de casa, nós tratamos todo mundo. A vida inteira nossa foi políticas de portas abertas, abraçar todo mundo, gerar oportunidades iguais, gerar benefícios iguais. Só que hoje nós precisamos de colocar isso na mesa para discussão, porque eles precisam de ter respeito entre eles também. Né? Não é só a empresa que precisa de fazer isso acontecer, mas eles também precisam de ter respeito entre eles. Mas o bacana foi isso, é que a gente sabe que dentro de casa nós mesmos somos exemplo para eles, porque um líder que não tem esse perfil e aqueles valores que eu falei ali, ele não chega a um cargo de liderança no SEIB. Uma vez me perguntaram assim, o que a senhora faz com aquele líder que bate na mesa e grita com as pessoas? Eu falei, essa pessoa não tem condição de chegar a líder, ele não chega. Ele não consegue galgar a chegar a um cargo de liderança. Movimento Mulher 360, que nós fizemos parceria agora, que é o desenvolvimento econômico, promoção da diversidade, tem muitos indicadores bacanas. Promoção à saúde, são vários benefícios que a gente traz ali. Eu cuido dos meus pais. Quando morreu o pai da Marcela, eu fui ali no enterro, eu falei, Marcela, nem 50 anos, por que seu pai nunca fez exame? Ela, não, doutora, foi um AVC, ele disse que não ia procurar doença, não. Eu cheguei em casa aquele dia arrasada, 11 horas da noite, eu falei, nós trabalhamos com saúde. Aí eu coloquei lá no sistema para todo mundo. Eu cuido dos meus pais, novo benefício do SEIB. No mês do aniversário do colaborador, nós vamos fazer o check-up dos pais. Aquilo foram assim, mais de 500 respostas, né? Todo mundo ali respondendo, falando, nossa, meu pai não teve oportunidade, morreu, nós já descobrimos mais de 10 pessoas preventivamente de câncer, e ali a gente sabe que isso faz a diferença para eles, né? No mês do aniversário, todo colaborador pode trazer os pais para fazer check-up. Teve um pai que mandou um recado para mim, falei para o meu filho, trabalha direito nessa empresa que eu não quero perder meu check-up, não. Gente, isso é zelo, isso é cuidado, isso é empresa liderada por mulher. Né? Isso é empresa que tem visão de família, do que é importante para cada um, o que de verdade faz a diferença para eles. Quando eu fui, no primeiro dia das mães do meu filho, que esse ano fez 40 anos, o primeiro dia das mães foi um marco na minha vida, porque eu cheguei em cima da hora. E
quando eu cheguei ali, tinha uma menina que a mãe não havia chegado e ela chorava desesperada, querendo que a professora não começasse, porque a mãe dela não havia chegado. Aquele marco, para mim, foi o meu primeiro dia, mas é o que eu falo, existem algumas datas insubstituíveis que todo líder precisa de substituir na sua equipe, mas nós não podemos abrir mão disso, né, de estar trazendo para eles. Exames gratuitos, previdência privada, falo muito de sonho, mas sonho precisa de dinheiro, então ele entrou ali, a gente já faz o programa de educação para reserva, para que eles aprendam a conviver, porque ganhar, gente, nem quem ganha pouco, nem quem ganha muito é suficiente, né? Aliás, quem ganha muito faz dívida maior ainda e o tombo é maior. Então, nós fazemos essas corridas, valorização e celebração das conquistas, celebramos tudo, não celebramos só resultados. Não é só aquele negócio de bater sino, de contar que fechou um convênio novo, de fez isso. Celebramos tudo, do mesmo jeito que nós celebramos a vida, nós celebramos as vitórias, nós celebramos o filho que passou no vestibular, nós celebramos a vida de cada um, nós celebramos os bons momentos de cada um. Esse é o papel da liderança. Eu tinha 3 marcos que eu mandava recado individual. Eu mandava recado no Ano Novo, no Natal e na Páscoa. Nome por nome. Falava do pai, falava do filho, falava até o dia que eu não dei conta mais. Aí eu comecei no Natal, terminei bem depois do Ano Novo e tomei uma decisão. Não é mais o meu papel, mas é papel da liderança. Cuidar dos bons momentos e dos maus momentos, dos momentos de alegria e dos momentos de tristeza. Participar dos enterros, nós temos o do enterro também, nós é que pagamos e parcelamos depois, porque ninguém está preparado para morrer ninguém dentro de casa, mas estar presente, ao lado, abraçando e junto é importante, assim como nós comemoramos todas as vitórias que eles também recebem, né? E ali, todas as datas também importantes, nós estamos ali. Dia Nacional contra a Violência da Mulher, Outubro Rosa, campanha de conscientização da promoção à saúde, prevenção do câncer de mama, Dia Internacional da Mulher, Semana da Mulher. Tudo isso aí nós acompanhamos junto com eles. Falo de sonho mesmo, não compartilhe o seu sonho com quem não sonha com você, né? E sonhe muito, porque dá o mesmo trabalho sonhar muito ou sonhar pouco. Então, sonha muito. Eu me lembro do dia que eu mudei do apartamento para uma casa. Quem veio de fazenda não gosta de apartamento, gosta mesmo de casa, né? E eu me sentia fechada. Eu falo que o SEIP também foi sucesso por causa disso, né? Como eu não gostava de apartamento, eu ficava o dia inteiro lá, né? Até de madrugada. Isso é brincadeira minha, mas é importante isso. O que eu estou falando? O dia que eu mudei para uma casa, eu cheguei lá fora e falei assim, qual vai ser meu próximo sonho? Porque quando você tem um sonho, você acha caminhos, né? Quando você quer, a Madre Teresa de Calcutá diz que quando você deseja, você acha os caminhos. Então, você acha caminhos quando você tem um sonho. Então, sonha de verdade. Começa a pensar que vale a pena você realizar seus sonhos. Pense que você dá conta. Tire seu sonho da gaveta. Tire seu sonho da gaveta, a gente fala para 100% dos funcionários quando chega lá, porque aqui nós queremos te ajudar a resolver. Mas eu falo para todos vocês aqui hoje também, vai começar um evento novo, esse é o primeiro dia, quando você sair daqui, que você consiga levar qualquer coisa para te estimular um sonho novo. Não há um espaço para você não poder não sonhar. Você pode sonhar o que quiser. Você só precisa de olhar suas condições e buscar os seus caminhos, né? Buscar os caminhos novos para fazer isso. Nunca perder a fé nem a esperança, porque é possível. Quando eu vejo aquela Bruna criança que brincava, que queria ser mãe, e eu vejo o que eu sou hoje, eu sou muito realizada, sou muito feliz por ter minha família. Acho que o que eu sonhei quando eu era criança, realizei até mais do que eu esperava, assim. E acho que a maior parte veio do SEIB. O chá de fraldas do meu filho o nome foi Dono da Fralda. Então isso, ela vendo o álbum, a doutora Janete até que estava vendo o álbum, despertou, falou, gente, então esse pode ser o nome do benefício. É uma extensão da minha casa. Me sinto bem, venho sábado, domingo, feriado, o horário que for, a liberdade, que a gente tem autonomia para resolver as coisas, tem liberdade, tudo aqui é muito transparente. Eu me lembro de quando nós iniciamos o processo de expansão e que eu fazia
parte de uma determinada fase desse processo. E a minha filha um dia olhou para mim bem cedo, quando eu estava saindo de casa, e ela falou assim: mamãe, eu tenho muito orgulho de você, porque você parece uma executiva, porque você vai trabalhar todos os dias e você está viajando, e você está levando a mesma marca que eu conheço aqui para um outro lugar. O SEIB, de fato, é a extensão da minha casa, é a base, é mais do que financeiro, ele é amor. Então você se sente importante, você se sente que você não é um objeto, mas você é vista como um ser humano. Então trabalhar no SEIB é isso, é você levantar feliz e saber que você vai conviver com pessoas que te valorizam. E é assim que a gente acredita, né? Que pessoas felizes produzem mais e melhor, e cliente satisfeito, colaborador satisfeito, cliente satisfeito. Né? E isso é o que é a nossa expectativa, é isso que nós conduzimos, é assim que nosso propósito, que é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. E os nossos resultados são bons, viu, gente? Diversidade, ganhamos um prêmio no ONU Mulheres com esse resultado aqui da Great Place to Work. Tem uma pergunta na Great Place to Work que fala: as pessoas aqui são bem tratadas, independente da idade, da etnia, do gênero, da orientação sexual, do tratamento justo, e os nossos indicadores são bastante altos. A gente sabe que eles têm liberdade ali dentro, a gente sabe que eles podem construir a vida dele dentro do padrão de vida que ele acredita. Nós ajudamos a transformar pessoas, nós ajudamos, cada vez que nós trazemos uma ferramenta de ISO, da SA 8000, de gestão ambiental, de gestão de risco, Pacto Global, cada vez que nós introduzimos uma ferramenta de qualidade dessa, nós estamos transformando não só a empresa, mas as pessoas. Porque quem vai fazer isso, quem estuda para aplicar aquilo ali, ele leva para a vida dele como herança. Né? Ele pode até não ficar no SEIB. Também, um dos indicadores mais altos que a gente tem ali é o de desenvolvimento. Né? A vida inteira, o principal indicador que eles falam que tem dentro do SEIB é o de desenvolvimento. Gestão de pessoas, né? Tem um aqui que eu gosto demais da conta. Com 5.400 colaboradores, nós tivemos 13 reclamações trabalhistas nos últimos 20 anos. Né? Isso é dignidade, isso é respeito, isso é a forma de amar que a gente tem, de transformar, de cobrar resultado pelo ensinamento e colocar as coisas de acordo com a capacidade de cada um. Né? E não colocar opressão e trazer a doença para dentro de casa, que é o que acontece. Índice de absenteísmo nosso 1,9, na saúde é de 4,5 a 5. O índice de turnover nosso é 5,2, na área de saúde é de 25 a 30. Então, são indicadores que fazem muita diferença. Muitas premiações. Perguntaram para a Raquel o que a sua mãe faz uma vez. Ela falou: acho que a minha mãe ganha prêmio da palestra. mas é muito orgulho para a gente falar que foram 53 prêmios nacionais e internacionais. Né? Nós temos o núcleo de inovação, a gente participa do ACC, nós normalmente levamos de 10 a 20 trabalhos que a gente apresenta ali. Já tiramos 2 primeiros lugares, um foi o do chikungunya, da Zika e da dengue. Nós fomos o primeiro do mundo que fizemos esse exame em uma única amostra. Ganhamos concorrendo com o mundo inteiro. E o outro foi concorrendo com 9 americanos. A gente fica com muito orgulho de ver que as pessoas ali dentro estão crescendo e desenvolvendo. E agora eu quero falar de uma coisa que é uma bandeira que eu carrego, eu não podia deixar de falar aqui hoje. Nós temos uma representante aqui de Londres, e a gente trabalha hoje, em 2013, nós abrimos junto com a Luísa Helena Trajano, eu faço parte, eu e Sandra, fazemos parte daquelas 40 primeiras mulheres. Você também é, né? Tem alguém aqui que é do Grupo Mulheres do Brasil? Olha que bacana ver vocês aqui. Né? Esse grupo nasceu em 2013, com 40 mulheres. Nós começamos ali, depois disso nós fomos crescendo. Hoje nós estamos com 26 mil mulheres em 11 países,
com 16 unidades fora do Brasil, núcleos fora do Brasil. Aqui em Brasília, nós que trouxemos um núcleo para cá. Ontem eu falei em Vitória, nós fizemos o planejamento estratégico com a Fundação Dom Cabral Pro Bono, o nosso modelo serviu para o modelo nacional. Eu ajudei a abrir da Colômbia, foi eu que juntei esse grupo lá. O de Miami, na semana passada, atrasada, tem 3 semanas, de Miami. O da Itália, falei para 80 mulheres do consulado lá, mulheres na Embaixada da Itália. Da Alemanha, vou falar em outubro. Se Deus quiser, vou para Londres também. Né? E a gente tem falado para essas mulheres, porque o que nós queremos é o protagonismo das mulheres. Né? A mulher tem voz, sim. Quem fala que a mulher não tem voz, tem. Mas a gente precisa de que alguém nos ajude a caminhar. Porque está difícil, viu, gente? Não está fácil. Cada vez que a gente sai por aí, que a gente vai dar palestra, na Itália, eu fiz a minha apresentação, contando a minha vida, do SEIB, de tudo que a gente tem feito. Cada hora era uma chorando em um lugar. Então, assim, é muito sofrimento, é muito sofrimento. E o que nós queremos é dar coragem para as mulheres. A gente quer com que essas mulheres realmente sejam protagonistas, que ela saia da zona dela e não tenha medo, porque é o medo que faz a mulher paralisar. É o medo que faz a mulher não dar passos. É o medo que faz a mulher, às vezes, enfrentar os desafios que tem pela frente. Então, nós trabalhamos isso, esse é o nosso propósito, nós trabalhamos tanto na área econômica, financeira, social, nós temos o Comitê de Política Pública, aqui em Brasília, o Comitê de Política Pública aqui é muito forte, nós começamos com um grupo do núcleo do Comitê de Política Pública, nós começamos a fazer uma pesquisa vasculhando os projetos de lei, começamos com 800, fomos para 400 nós fizemos uma reunião com a secretária da Mulher, aí depois nós fizemos uma reunião com os parlamentares lá no Senado, e separamos 15 projetos de leis que nós vamos acompanhar. O de violência contra a mulher, no dia 27, nós vamos ser um dos cases que vamos apresentar ali em São Paulo, mas temos também vários projetos onde a gente tem trabalhado a violência contra a mulher, trabalhamos em parceria com a delegada da mulher, o da cultura, da educação, de políticas públicas, cultura e educação, de refugiados, conseguimos uma sala no Venâncio para esses refugiados venderem os seus produtos ali. A gente vai trabalhando, é um trabalho de formiguinha, mas o nosso lema é: juntas somos mais fortes. Então, quem não é mulher do Brasil, entre no www.grupomulheresdobrasil.org.br, faça a sua inscrição, participe junto com a gente, porque é realmente um projeto que faz a diferença. E aí eu termino mostrando isso aí, que é pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que separava do homem. Somente o trabalho poderá garantir-lhe independência concreta. Esse é o nosso livro que nós temos. Se alguém quiser, vende na Amazon. E a gente nós escrevemos Empreendendo Sonho, eu trouxe aqui para sortear para vocês. E a gente agradece ter participado um pouquinho da nossa história aqui. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E a gente está à disposição. Muito obrigada. Nós agradecemos a Janete Vaz. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para ela? Ninguém, gente? Ó, lá atrás. Vocês estão tímidas, né, na verdade? Boa tarde. Teste. Boa tarde. Boa tarde a todas as mulheres maravilhosas do dia de hoje, aos homens também, né? Eu me chamo Andresa, eu venho do Conselho Regional de Minas Gerais, né? E eu gostaria de saber da senhora, ou de você, que é tão jovem, né, ainda. Olha que eu vou contar do meu casamento aqui, hein? Qual a dica que você poderia nos dar
para aquelas mulheres que desejam ter o sucesso que você conquistou? Olha, eu acho que é uma pergunta muito fácil, porque se você pensar que cada mulher tem o direito de escolher o que quer, você parte por aí que precisa de ter um sonho, né? Se você não tem nenhum sonho, o que faz a diferença entre uma mulher de sucesso e uma de não sucesso, muitas vezes não é a inteligência. Eu não era inteligente, né? Eu copiava tudo que todo professor fazia, porque eu tinha que estudar muito, às vezes a noite inteira. Mas eu tinha muita garra. Sempre tive muita garra, tudo que eu fui fazer eu entrei de cabeça, né? Nunca tive medo de errar, porque o medo é o que atrapalha as mulheres, né? Então, ter coragem é muito importante nessa hora. Oscar Motomura diz que coragem é o desejo nobre do coração, por isso que supera o medo. Então, assim, é nunca ter medo, ter coragem, buscar conhecimento, porque no momento que você sonhou, para você poder fazer um planejamento concreto. No momento que você buscou conhecimento, para você não errar, para você ser assertivo, para você caminhar, é você aprender a conviver com pessoas, é você aprender a descobrir talentos, é você aprender a respeitar as pessoas, é você aprender a servir e, acima de tudo, amar muito o que você faz, ter paixão pelo que você faz. Se aquilo está te dando sofrimento, mude para outra coisa, porque não vai te levar ao sucesso quando te traz o sofrimento, porque luz e treva não combinam, tá bom? Então, é muito importante. Mas eu vou falar do meu casamento, viu, gente? Porque a Luísa Helena falou que não posso sair de um palco sem contar a história do meu casamento. E já que eu falei dele ali, porque eu fui para Franca falar com a Luísa Helena para 600 mulheres. Aí nós subimos no palco, tinha 9 painelistas. Ela foi perguntando para todo mundo, quando chegou na minha vez, ela falou assim, para a Janete, eu quero saber como casar aos 62 anos. Aí, claro que eu não falei nada e falei do save. Quando foi encerrar, ela voltou novamente. Agora a Janete não vai sair daqui sem contar como foi casar aos 62 anos de idade. Né? E aí é que eu falo que realmente depois ela falou, não deixe de falar. E não deixe de falar mesmo, porque eu tive um casamento muito ruim de 31 anos. Né? E eu acho que quando você muda sua lente, quando você começa a olhar o mundo de forma diferente, quando você percebe que existe muito tempo pela frente e que se você está vivendo exatamente o período da longevidade, se Deus nos permitiu ter mais 30, 40 anos pela frente, por que não buscar a felicidade? Né? Então, mude os seus valores, mude os seus conceitos, mude as suas exigências. Né? Mude as suas exigências. A maturidade te traz competência para fazer essas mudanças. Ontem, dia dos namorados, eu peguei todas as viagens que nós fizemos nesses 7 anos, né, porque eu arrumei o Flávio dentro do elevador, igual eu falei. O escritório dele era no 6º andar, né, gente? E ele era amigo da minha filha, aí ele ficou sabendo, a Raquel engordou 28 quilos. Aí ela falou para ele assim, ele perguntou para ela, Raquelzinha, por que você engordou tanto? Ela falou, Flávio, meus pais se separaram, eu não dei conta. O primeiro dia que eu encontrei com ele no elevador, ele falou assim, vamos sair para jantar? Eu falei, não, vou não. Enquanto ele não me chamou para almoçar, eu não fui. Mas é isso que faz a diferença, é você começar a olhar o mundo de forma diferente e entender que é possível sim. Gente, é possível sim, não perca a esperança, não é para casamento, é para qualquer mudança que você queira provocar na sua vida. Precisa ter atitude para ter transformações. Se não tiver atitude, você vai continuar reclamando e sofrendo. E se você tiver atitude, mesmo que seja difícil, vá, porque você vai achar os caminhos e vai dar tudo certo. Já que você está falando em relacionamento, né, um dos maiores desafios, no meu modo de ver, para empreender, para administrar, para gerenciar, para liderar, é justamente as diferenças. Qual que é o ponto alto que você vê na sua sócia? Bacana, né? É a confiança das duas, né? O ponto mais alto que eu acho que tem entre nós duas é o companheirismo, é a confiança. Nunca uma ficou olhando, viajou 30 dias de férias, a hora que volta ninguém, nunca em 35 anos nós saímos questionando ou buscando alguma coisa para ver.
E os nossos valores, que são muito parecidos, embora nós sejamos muito diferentes. Eu falei que ela era de 7 meses a vida inteira, porque eu gosto de ruminar, né? Eu uso o termo da fazenda. Eu gosto de ruminar, eu gosto de pensar, eu gosto de planejar, e ela é impetuosa, ela vai correndo, né? Ela vai correndo. Então, assim, nós nos complementamos. Então, é isso que foi a diferença. Muito respeito, né? E mesmo nas diferenças, muito respeito. Nós nunca deixamos que nada atrapalhasse o nosso relacionamento, nem a nossa amizade, né? Então, isso foi muito importante. Mas a confiança, o companheirismo, a cumplicidade, o respeito e os mesmos valores são muito fortes entre nós duas. Mais do que irmão, às vezes, né? Obrigada. Você falou o tempo todo, né, sobre os funcionários, né, e sobre os empregados, então a satisfação deles como empregados, né? Agora o seguinte, a empresa também ela depende dos clientes, porque sem os clientes ela não pode fazer nada pelos empregados. Então, como é esse cuidado com os clientes? Vou fazer uma pergunta assim bem rápida, que tenho certeza que você vai falar tudo. É o principal ponto da minha fala quando eu vou falar o case do SEIB, é cliente. Hoje, o meu case aqui hoje eram mulheres. Então, por isso que eu não trouxe o cliente, né? Eu trouxe as mulheres e a minha apresentação, se eu for falar aqui inteira, ela vai ficar 4 horas. Agora, cliente é o principal. Quando eu coloco ali, cuidar da rede de relacionamento, que é uma grande e importante missão que você tem como líder dentro de uma organização, eu coloco o cliente em amarelo, porque sem ele não existe nem os outros relacionamentos, né? E se tiver jeito de soltar aqueles 2 filminhos ali, eu acho interessante. Por quê? Porque eu acho que todo colaborador precisa de ter senso de dono. E senso de dono para a gente é cuidar daquilo que nós não abrimos mão, que é a humanização no atendimento. A humanização no atendimento, nós trabalhamos com a parte mais sensível das pessoas, que é a saúde. E a humanização do atendimento é você se colocar no lugar dele, é ter empatia. O nosso paciente ele chega com fome, com sono, com medo, né? Principalmente se forem os homens, muito medo da agulha, né? Mas, acima de tudo, medo do resultado. Então, o medo do que ele tem, a verdade que ele tem, que nós vamos passar para ele, precisa de ser feita com muito cuidado, com muita humanização. Então, para isso que nós temos ali, entrega de valor aos clientes, né, gente? Nós temos música, mais de 50 músicos, nós perdemos só para o Teatro Nacional, viu? Músico contratado. O pão de queijo, que nasceu, quando o SEIB abriu, nós dávamos, era sonho de valsa, até que o Bruno, um menino, estava com 500 de glicose e eu fiquei louca. Eu falei para o pai, leva correndo para o hospital, e nunca mais deu um bombom. Aí veio o pão de queijo. O pão de queijo também tem história, né? Seu Ferreira, a gente... 20 toneladas de pão de queijo que a gente compra dele, e nós ajudamos ele a instituir a empresa dele, né, quando nós começamos com ele ali com o pão de queijo. Então, assim, quantos agregados nós colocamos para o cliente para encantar? E quando eu falo que o colaborador tem tantas auditorias, o motivo é só entregar valor para o cliente. A nossa missão é a entrega de exames com excelência. O resto é uma condição sine qua non, né? E quando eu falo aqui, ó, a entrega de valor para o cliente, para mim, é porque quando ele chega, ele tem medo do desconhecido que vem. Né? E a gente tem esse aqui também, que eu falo que o cliente, quando ele chega no laboratório, o que ele espera? Ele espera isso aqui. Ele quer ser ouvido, ele quer sentir a verdade, ele quer saber que você vai cuidar dele. Né? Então, isso aqui é tudo, foi para Cleveland, a doutora Graciela chegou lá, trouxe essa imagem aí eu peguei, e eu ainda acrescentei esse em vermelho embaixo. Eu quero ter confiança. É isso que o cliente quer da gente. Né? E a gente tem uns filminhos que a gente fez do cliente mesmo falando, que eu acho que é uma relação mais de confiança importante. É a principal, sabe? Eu me sinto muito tranquilo pelo profissionalismo, pelo imediatismo nos exames. Eu amo o SEIB. O SEIB muito presente nas nossas vidas. Eu me sinto muito acolhida ali, eu me sinto em casa. Acho que o SEIB ele entende que ele não está lidando com pacientes, com clientes, ele está lidando com pessoas. SEIB, vocês moram no nosso coração. Vários filmes, depois
A Bruninha, ela fez transplante de rim quando tinha 2 aninhos e meio. E o Seibin, ele nos acompanha desde que ela nasceu, em especial a unidade do Brasília Shopping. E o time de lá realmente é fantástico. Uma dessas internações da Bruna, onde no hospital não conseguiam pegar a veia, funcionar a Bruninha, e eles não pensaram 2 vezes. Foram até o hospital, né, conseguiram pegar de primeira a veinha da Bruna. Tem uma tia lá que eu gosto muito, que ela se chama Tia Rebeca. Ela faz balão de festa, ela canta várias músicas. Nós temos um amor muito grande pelo Adriano, pela Adriana, pela Daisy, pela tia Ed lá da Copa, que nos recebe com muito amor. Tia Seibin, vocês moram no nosso coração. Obrigada, viu, pela oportunidade de falar do cliente. Obrigada. Só para contextualizar a pergunta, eu quero trazer um exemplo de BH. Tem um laboratório em BH que ele foi comprado. E a filosofia do laboratório, quando era do dono fundador... Humberto Abraão. Isso. Para mim, era uma coisa inacreditável. Eu nunca cheguei, assim, todos os dias chegava às 6 horas da manhã, o doutor Humberto estava lá, e o atendimento impecável, as pessoas, assim, eu tinha muito... eu nunca fiz exame em outro laboratório, a não ser ali. E hoje, já não, por mais que o administrador principal da época, doutor Humberto, é a mesma, eu chego lá, já não é mais a mesma coisa. A minha pergunta é, como que você leva para 5.000 pessoas a sua filosofia e como você pensa em perpetuar isso para, na sua ausência ou da sua sócia? Já fazemos. Eu tenho 5.400 Humbertos Abraão. É isso que a gente conseguiu fazer. O nosso grande desafio, quando nós trouxemos a Fundação Dom Cabral para cá, em 2005, depois de 2010, nós fomos para a Fundação, ficamos com 4 professores ali desenhando o Seibin, nós tínhamos uma preocupação, como multiplicar a cultura do Seibin. E aí nós começamos a ter aula, 2 anos. 2 anos fazendo só treinamento e desenvolvimento para fazer o crescimento e garantir isso aí. E aí começamos. Com um dos professores, nós desenhamos o nosso DNA. O que não abrimos mão? Né? O que do Seibin é tão forte que não abrimos mão? Isso é uma delas. É humanização no atendimento. Não abrimos mão. É uma condição sine qua non para a gente. Quando a gente fala que nós temos 13 funcionários com 5.400 que entrou na justiça, que a gente fala ali, ó, ali é respeito e dignidade. Tem uma contrapartida. A contrapartida é essa daí. E quando nós falamos que 98% do nosso resultado, da nossa pesquisa de qualidade, 98% dela vem com a adequação máxima, é a entrega de valor que eu tenho para ele. Eu estou entregando aquilo que ele está me buscando, que é o meu contrato com ele de exames com excelência. Essas 2 coisas. Mas isso aqui de tecnologia não funciona se eu não tiver o ser humano em volta e fazendo tudo aquilo ali. O que você viu esses clientes aqui falando... No dia a dia, treinando. Universidade corporativa, onde a gente fala. Nós não podíamos abrir mão disso aí. Então, hoje, quando ele entra aqui, ele já entra com um processo de treinamento. Né? Eu tenho, literalmente, eu não vou dizer 5.400, porque eu tenho as pessoas que trabalham lá dentro, mas as pessoas que trabalham lá dentro, que ligam para o cliente, ele precisa ter o mesmo comportamento que tem a atendente. A copeira precisa ter o mesmo comportamento, porque não adianta eu investir na mais alta tecnologia do mundo que nós temos dentro do Seibin, eu sei que nós temos, investimos demais nela, não adianta essa tecnologia se eu perder o cliente no pão de queijo, porque ele brigou com copeira. Não adianta eu pegar mais de 100 médicos com doutorado, igual a gente tem, se o menino da coleta, ele não atender de acordo com a mesma linhagem de processo, de qualidade que a gente exige, e onde ele sabe que é o carinho, é o conhecimento. Quando eu fui fazer no Norte e Nordeste, era o Congresso de Saúde Norte e Nordeste, lá em Salvador. Aí, quando eu terminei, o presidente da Sociedade Brasileira Baiana de Hospitais levantou a mão e falou assim, doutora, tudo
tudo que a senhora está falando, eu pude comprovar. Eu fui fazer o exame no seu concorrente, que era vizinho, ele falou a rua lá. Quando eu parei o carro, parei na frente do SEIB. Cheguei lá, o sistema estava fora do ar. Eu peguei e falei, deixa eu experimentar esse laboratório novo aqui. Ele falou assim, quando eu fui atendido, todos os processos que a senhora falou, de conhecimento, resposta certa, de todo esse processo, eu consegui visualizar tudo que a senhora falou aqui no atendimento que eu tive lá. Agora, desenvolver, desenvolver, desenvolver. Quando nós entramos em um lugar novo, cada vez que a gente adquire um laboratório novo, no momento zero, nós aplicamos a mesma pesquisa de clima organizacional que nós temos da Great Place to Work há 14 anos. E ali nós fazemos mais algumas perguntas. Por que nós fazemos isso? Eu preciso saber em que patamar está aquelas pessoas que estão ali, em que patamar de conhecimento, em que patamar de desenvolvimento está ali para a gente poder desenvolver a partir daqueles indicadores. Só que a gente faz mais perguntas. A gente pergunta para ele, quem é seu líder? Na ausência do seu líder, a quem você se recorre? Quem você indicaria para líder? E a partir daí nós temos um grupo de pessoas para serem desenvolvidas para pegar a mesma metodologia que a gente tem aqui. Aí eu recebi uma mensagem de Salvador. Foi preciso chegar uma empresa de fora para reconhecer os meus talentos 14 anos depois que eu trabalho aqui. Então, assim, nós aplicamos metodologias e as ferramentas das certificações que nós temos da SA 8000, da ISO, de qualidade, e desenvolvemos as pessoas dentro da mesma metodologia. A comprovação a gente tem pelas mesmas pessoas de Brasília, que vai na Bahia, que vai em Manaus, que vai em qualquer lugar, ele chega lá e ele reconhece a mesma empresa. Quem já usou, a única diferença que eles falam da Bahia é que a Bahia diz que as pessoas são alegres demais da conta, são mesmo. Então, mas é muito gostoso a gente ver que em cada um. Meu filho foi para Miami, parou em Manaus. E nós havíamos, quando nós abrimos em Manaus, foram 2 pessoas daqui. Eu coloquei, quem quer voltar para casa? O líder, ele era uma pessoa que já tinha trabalhado em um hospital e estava trabalhando no SEIB, porque ele saiu da liderança do hospital e falou que ele preferia ir para o SEIB sem cargo nenhum, mas ele queria aprender com o SEIB. E aí ele me mandou uma mensagem falando que ele já havia sido o líder de um laboratório de hospital e ele queria essa oportunidade de crescimento na carreira. E o outro era a Simone, que trabalhava no Lago Sul. Meu filho chegou lá e falou, mãe, eu tenho 4 horas em Manaus, pede alguém para me buscar para eu conhecer o SEIB de lá. Ele foi conhecer o SEIB, depois, quando ele embarcou, ele me mandou uma mensagem assim, mãe, parece o SEIB de Brasília, eu tive a sensação de que eu estava dentro do SEIB do Lago Sul. E aí que eu achei super bacana, porque a Simone, que foi para lá, que ele não conhecia, ela trabalhava na unidade do Lago Sul. Então, assim, a gente traz também para fazer imersão aqui. Todas as pessoas, todas as pessoas que têm cargo de liderança, nós trazemos essas pessoas para fazer imersão aqui dentro. Eu levava no começo para a minha casa, porque eu queria que esse líder entendesse como eu trato meus empregados da minha casa. Eu precisava que ele entendesse quem era primeiro a nossa pessoa. Então, eu tenho vários líderes. Eu tenho de Salvador, eu tenho de Uberaba, eu tenho de Berlândia, eu tenho de Belém, eu tenho de Manaus. Gente que eu hospedei na minha casa, porque eu queria que eles conhecessem a nossa essência. Mas isso, para a gente, é fundamental. E, assim, a comprovação a gente tem também. Pelas próprias pesquisas, nós somos o primeiro lugar há 5 anos consecutivos na pesquisa da Great Place to Work de Salvador, Centro-Oeste, Minas Gerais e Amazonas. Então, isso é uma validação de que o mesmo processo que nós desenvolvemos e ensinamos as pessoas aqui, nós levamos para lá e a comprovação vem pelas pesquisas com as próprias pessoas que estão lá. Outra coisa, nós implantamos certificações da qualidade. 100% das certificações que nós temos em Brasília, nós implantamos até 2 anos, é obrigado a estar implantado em todos os lugares que o SEIB tiver uma unidade. Nós estamos em 46 cidades. Então, nós certificamos e garantimos que nós estamos com o mesmo processo. Quem faz a certificação lá é o mesmo que faz a certificação aqui. A mesma empresa certificadora. Isso aí você sabe que não tem como. É difícil, não é fácil. Precisa
de ter comprometimento. Mas em 2010 eu pedi para cada líder, nós ficamos 2 anos preparando para isso. 2010 eu pedi para cada líder preparar um sucessor, 2011 2, 2012 as equipes grandes 3. Com isso nós formamos 30 pessoas, que hoje são mais de 60 pessoas que fazem todo esse acompanhamento nas regionais. Então, eu não podia deixar que a galinha dos ovos de ouro fosse comprometida, mas eu precisava de garantir que o nosso grande desafio, que era levar a mesma cultura daqui para todos os lugares, pudessem ser implantado ali. Então, é uma ferramenta que deu certo e a gente comprovou isso. Quando Salvador ficou no 2º ano, em 3º lugar, eu falei, se tivesse ficado em 1º lugar, eu ia dizer que houve fraude, porque eu não ia gostar disso, não. Porque eu acho que as coisas precisam de ser passo a passo. No 2º ano nós ficamos em 3º lugar, no 3º ano nós ficamos em 2º lugar e no 4º ano em diante nós ficamos em 1º lugar. Muito obrigada a todos, viu?